Eu cortei as veias do meu próprio pulso naquela noite, não para morrer, mas para que o sangue escorresse devagar sobre a toalha de linho imaculada da mesa principal, manchando o bolo de aniversário do meu irmão como uma acusação vermelha e inescapável. Todos os olhares se voltaram para mim, os copos de vinho tinto congelados no ar, e eu sorri através da dor lancinante, sussurrando: agora sim, estamos todos no mesmo nível de podridão familiar. O que ninguém esperava era que aquele gesto não era o fim da minha humilhação, mas o primeiro corte de uma vingança que eu havia arquitetado durante anos, afiada como uma navalha de barbear em Alfama. O ar na sala de jantar da nossa casa em Lisboa cheirava a azeite frito, alho e traição. Era o 40º aniversário do meu irmão mais velho, Miguel, e a família inteira se reunira no nosso antigo palacete no Bairro Alto, um lugar que outrora fora o orgulho dos meus avós, mas que agora parecia um cenário decadente de uma novela das 9. As paredes forradas de azulejos rachados sussurravam histórias de glória passada, os avós que construíram fortunas com vinho do Porto e comércio de cortiça, os pais que dissiparam tudo em apostas e amantes. Eu, a caçula, sempre fora o bode expiatório dessa herança murcha, o filho que não seguira o caminho dourado da família. Eu cheguei cedo, como sempre, carregando uma garrafa de vinho do Alentejo que eu mesmo comprara com o salário magro de professor de História numa escola pública em Belém. O Miguel, com sua gravata de seda importada e o relógio que custava mais do que o meu salário anual, nem notou. Ele estava no centro da sala, rodeado por primos risonhos e tias com joias que tilintavam como algemas de ouro. A mãe, com seu vestido de chifão que mal disfarçava as rugas da idade, organizava as cadeiras ao redor da mesa principal. Foi ali que aconteceu. Ela apontou para o canto mais escuro, perto da porta da cozinha, onde uma cadeira velha e bamba estava virada para a parede, como se fosse um castigo para uma criança birrenta. Senta-te ali, João, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. É o teu lugar. Não queres estragar a vista para os convidados importantes. Eu congelei, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Todos ouviram. O Miguel riu primeiro, um riso gutural que ecoou pelas paredes, seguido pelos primos que ergueram as taças em um brinde silencioso à minha miséria. Pobre João, murmurou a tia Margarida, com pena fingida, sempre o palhaço da família. Sentei-me devagar, as costas viradas para a festa, sentindo o peso de 40 anos de desprezo acumulado como chumbo nos ombros. Aquele lugar não era só uma cadeira, era um manifesto. Dizia tudo: eu era o fracasso, o que escolher ensinar crianças pobres em vez de herdar o negócio de exportação de azeitonas que o Miguel transformara em império. Eu era o que ficara solteiro, sem herdeiros, sem o brilho social que a família exigia. E naquela noite, com o cheiro de bacalhau assado me sufocando, algo dentro de mim quebrou, não com um estalo audível, mas com o silêncio de uma represa que cede. Enquanto a conversa fluía como o Tejo em maré alta, falas sobre viagens a Paris, investimentos em startups de Lisboa, casamentos arranjados com famílias de Coimbra, eu planejava. Meu pulso latejava, e eu via na minha mente as veias azuis traçando mapas de dor. Não era suicídio, era teatro. Eu havia lido sobre isso em livros de psicologia que devorava nas noites solitárias no meu apartamento apertado em Chiado, o gesto chocante que força a reflexão, que expõe as feridas coletivas. Levantei-me devagar, fingindo um brinde, e caminhei até a mesa principal. O copo na minha mão tremia ligeiramente. Um brinde ao Miguel, disse eu, voz firme como o granito das calçadas lisboetas. Todos ergueram as taças. Foi então que eu deixei a lâmina escondida no bolso da camisa, uma navalha antiga do avô, afiada para raspar a alma, deslizar pela pele. O sangue jorrou quente, pingando no bolo, misturando-se ao creme como vinho tinto em leite. Gritos ecoaram. A mãe desmaiou dramaticamente sobre o ombro do Miguel. O pai, que raramente aparecia exceto para assinar cheques, murmurou: meu Deus, o que fizeste, rapaz? Eu não respondi. Apenas observei o caos se desenrolar, o sangue se espalhando como uma flor de papoula no linho branco. Naquele momento, senti pela primeira vez em anos o poder de ser visto, não como o perdedor, mas como o catalisador. Os paramédicos chegaram meia hora depois, sirenes cortando a noite de Lisboa como um lamento fado. Costuraram-me no hospital de São José, 10 pontos irregulares no pulso esquerdo, e me mandaram para casa com um punhado de calmantes e um olhar de pena do médico. Mas eu não sentia pena de mim. Sentia fome. Fome de equilíbrio, de fazer com que eles provassem o veneno que me alimentara por décadas. Os dias seguintes foram um borrão de telefonemas sussurrados e visitas forçadas.
O Miguel apareceu no meu apartamento uma semana depois, com um buquê de flores murchas e um cheque de 1000 € para terapia. Irmão, foste longe demais, disse ele, sentando-se no sofá poído como se fosse um trono. Mas entendo. A família é dura contigo. Eu falo com a mãe. Eu sorri, aceitando o cheque sem piscar. Obrigado, Miguel. Mas não é sobre dinheiro. Ele partiu confuso, sem perceber que o cheque era o primeiro tijolo na minha muralha de vingança. Comecei a pesquisar naquela noite, no meu laptop antigo, termos como psicologia da culpa familiar e como destruir uma reputação em Lisboa. Descobri fóruns obscuros no Reddit, em português, cheios de histórias de irmãos traídos, de heranças roubadas. E lembrei-me do segredo que eu guardava desde os 20 anos, o caso do Miguel com a mulher do nosso primo Rui, que eu vira com meus próprios olhos numa noite chuvosa em Cascais. Ele pensara que eu esquecera, mas memórias como essa são como o vinho do Douro, melhoram com o tempo. A vingança não seria barulhenta, como o meu gesto no jantar. Seria um veneno lento, administrado em doses calculadas, explorando as fissuras na psique deles. Comecei com a mãe. Liguei-lhe no dia seguinte, voz trêmula como a de um filho arrependido. Mãe, perdoa-me. Foi o desespero. Ela choramingou ao telefone, prometendo terapia familiar. Marquei uma sessão no centro de Lisboa, num consultório minimalista com vista para o Castelo de São Jorge. Lá, sob o olhar neutro da terapeuta, eu plantei as sementes. Sinto que sempre fui o invisível, mãe. Como se o meu lugar naquela mesa fosse o mesmo da infância, no canto, esquecido. Ela assentiu, lágrimas nos olhos, e pela primeira vez, vi culpa rachar sua fachada de matriarca perfeita. O Miguel chegou atrasado à sessão, cheirando a conhaque, e defendeu-se, João exagera. Nós o amamos. Mas eu via o suor na sua testa, o jeito como evitava meu olhar. A terapeuta anotou tudo, e eu soube que aquelas notas seriam o primeiro arquivo no meu dossiê mental. Enquanto isso, a cidade pulsava ao meu redor, indiferente. Caminhava pelas ruas de Alfama, ufadicando de janelas abertas, e planejava os próximos passos. A família tinha fraquezas, o pai com suas dívidas de jogo no Casino Estoril, escondidas atrás de mentiras, a tia Margarida com seus negócios duvidosos de importação de têxteis da China, que eu descobrira falsificados através de um antigo aluno agora na alfândega. Cada um deles havia contribuído para a minha cadeira virada para a parede. Agora, eu viraria as deles. Não por ódio cego, mas por uma justiça poética, aquela que os portugueses conhecem bem, o saudosismo misturado com rancor, como nas baladas de Amália Rodrigues. O pulso cicatrizava devagar, uma linha rosada que me lembrava, a dor é o melhor professor. As noites em Lisboa tornaram-se minhas aliadas. Sob o céu estrelado que se via das colinas de Alfama, eu descia a Taia. Meu apartamento encheado, com suas janelas altas dando para a Praça Luís de Camões, era o quartel-general. Ali, rodeado de livros de Camões e essa de Queiroz, eu anotava tudo em um caderno de couro velho, páginas amareladas como as folhas de outono no Parque Eduardo VII. A primeira vítima seria o Miguel, não por ser o mais culpado, mas por ser o mais vulnerável, o rei da família, acostumado a ser intocável. Lembrei-me da noite em Cascais, há 15 anos. Eu tinha 25, recém-formado em História pela Universidade de Lisboa, sonhando com uma vida de lecionar e escrever sobre o Império Português. O Miguel, já casado com a Isabel, a mulher perfeita de cabelos loiros e sotaque de Coimbra, me convidara para um fim de semana na vila da família à beira-mar. Bebemos vinho verde até altas horas, e eu saí para fumar um cigarro na varanda. Foi então que os vi, ele e a cunhada, a mulher do Rui, enroscados no jardim, sob a luz prateada da lua cheia. O riso abafado dela, o gemido dele, sons que se gravaram na minha alma como vinhetas num disco de fado. Voltei para dentro sem ser visto, mas o segredo corroeu-me por anos, transformando fraternidade em baile. Agora, usaria aquilo. Comecei sutilmente. Encontrei o Rui num café em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde ele trabalhava como arquiteto. Ele envelhecera mal, o rosto marcado por rugas de decepção, os olhos fundos como os poços de Sintra. João, irmão, disse ele, apertando minha mão com força inesperada. Ouvi sobre o jantar. Lamento. Compartilhei uma versão editada da história, omitindo o sangue, enfatizando a cadeira. Eles me veem como nada, Rui. Como se eu fosse o erro da família.
Ele assentiu, amargo. O Miguel sempre foi o dourado. Mas eu sei coisas. A Isabel suspeita. Plantei a semente, e se eu tivesse visto algo, anos atrás? Algo que mudaria tudo. Seus olhos se arregalaram. Deixei-o com um envelope anónimo que enviei dias depois, fotos granuladas que eu tirara naquela noite com um celular antigo, reveladoras o suficiente para ferir, mas não para destruir de imediato. O escândalo irrompeu como uma tempestade no Atlântico. A Isabel confrontou Miguel numa festa de gala no Hotel Ritz, gritando acusações que ecoaram pelos salões de mármore. O Rui pediu divórcio, citando traições múltiplas, e o nome do Miguel começou a circular nos círculos sociais de Lisboa como um boato venenoso. Ele me ligou furioso: "O que estás a fazer, João? Isso veio de ti, não veio?" Neguei com uma calma gélida. "Irmão, eu só contei a verdade ao Rui. A família merece saber." Ele desligou, e eu imaginei sua fúria, o jeito como socava a mesa de mogno no seu escritório em baixa, onde assinava contratos milionários. Mas a vingança era mais do que exposição, era dissecação psicológica. Marquei outra sessão de terapia familiar, insistindo que era pelo bem de todos. A mãe chegou primeiro, os olhos inchados de noites insones. "O Miguel está destruído, João. Perdeu um grande cliente por causa dos rumores." Abracei-a, sentindo o tremor em seu corpo frágil. "Mãe, ele colheu o que plantou." "Como eu plantei, naquela cadeira." Ela recuou, horrorizada, mas a semente da dúvida brotara. O pai chegou por último, cheirando a tabaco e uísque, e defendeu o filho: "Basta de dramas, João. Cresce." Mas eu via o medo nele, medo de que suas próprias dívidas viessem à tona. Fora da terapia, mergulhei na história da família. Visitei o arquivo municipal em Lisboa, poeirento e esquecido, folheando documentos amarelados sobre o avô, que não morrera de coração fraco, como contavam, mas de overdose de morfina após perder tudo no CRES de 1929. O pai escondera isso, reescrevendo a narrativa para manter a fachada. Copiei tudo, digitalizando páginas com anotações marginais que gritavam hipocrisia. Enviaria anonimamente para a tia Margarida, que idolatrava o avô como santo. Ela, com seus negócios sujos, seria a próxima. Descobri, através de contatos na escola, que suas importações de têxteis eram na verdade contrabando de bens falsificados, rotulados como portugueses autênticos. Um e-mail para a autoridade tributária, assinado como um parente preocupado, e o cerco apertava. As caminhadas noturnas pelo Tejo tornaram-se rituais. O rio refletia as luzes da ponte 25 de Abril, um espelho líquido de promessas quebradas. Eu pensava na psicologia da culpa, como ela corrói, como transforma amor em ódio autodirigido. O Miguel começou a beber mais, aparecendo na minha porta às 2 da manhã, olhos enchetados. "Ajuda-me, João. A Isabel quer tudo, a casa, as ações." Deixei-o entrar, servi-lhe um copo de água em vez de vinho. "Conta-me tudo, irmão. Limpa a alma." Ele desabafou, admitindo o caso, as mentiras, o desprezo por mim porque eu nunca competira. Gravei tudo no celular escondido no bolso, uma confissão que valeria ouro mais tarde. A mãe, sentindo o navio afundar, tentou-me reconquistar. Levou-me a almoçar no Time Out Market, entre turistas e cheiros de pastéis de nata. "João, és o meu favorito, sempre foste." "O Miguel é complicado." Ri baixinho. "Favorito? Então por que cadeira, mãe?" Ela gaguejou, mudando de assunto para o pai, cujas dívidas no casino eu já havia descoberto através de um amigo bancário. "Ele joga para esquecer, filho. Como todos nós." Anotei mentalmente, o próximo envelope seria para os credores, revelando ativos escondidos da família. A cicatriz no pulso coçava, um lembrete vivo. Eu não era mais o João humilhado, era o arquiteto de um colapso controlado. Lisboa, com suas 7 colinas e segredos enterrados, era o palco perfeito, uma cidade de fado e fatalismo, onde a vingança se veste de destino. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas castanhas no rocio, e com ele, a fase de execução da minha sinfonia de retaliação. O Miguel, outrora o leão da família, agora rastejava como um gato escaldado. Perdera o contrato com a distribuidora de vinhos espanhola, e os rumores sobre seu adultério se espalharam como fumaça de um incêndio em Monsanto.
Ele me procurava cada vez mais, não por remorso genuíno, mas por desespero, o tipo que faz os fortes se curvarem. João, empresta-me dinheiro, implorou ele uma tarde no meu apartamento, as mãos trêmulas sobre a mesa da cozinha. Só até eu me reerguer. Recusei com um sorriso sereno. Dinheiro. Eu vivo com o que ganho assinando, Miguel. Tu és o rico. Ele saiu batendo a porta, mas voltei à gravação da confissão, editando-a num áudio curto e devastador. Enviaria para a Isabel, com uma nota, a verdade liberta. Enquanto isso, a tia Margarida enfrentava sua própria tormenta. A inspeção da autoridade tributária invadiu seu armazém em Alcântara numa manhã de nevoeiro, descobrindo caixas de tecidos falsos rotulados como azulejos têxteis portugueses. Os jornais locais, o Diário de Notícias e o Público, publicaram matérias discretas, mas suficientes para manchar sua reputação nas associações comerciais de Lisboa. Ela me ligou histérica: João, o que se passa? Alguém me traiu. Finge surpresa. Tia, talvez seja karma. Lembras-te como riste da minha cadeira no jantar? Ela gaguejou, prometendo ajuda financeira se eu soubesse de algo. Recusei, saboreando o pavor em sua voz rouca, marcada por anos de cigarros e mentiras. A família convocou uma reunião de emergência na casa dos pais, no palacete do Bairro Alto. Cheguei por último, vestindo minha melhor camisa, a única decente, comprada em Saldo na Baixa. A mesa principal estava no agora, sem bolo ou velas, só garrafas de água e olhares acusadores. O pai presidia, o rosto cinzento como o céu de inverno sobre o Tejo. João, senta-te aqui, disse ele, apontando para a cabeceira. Ironia deliciosa. Precisamos unir-nos. Os negócios estão ruindo. A mãe chorava baixinho, o lenço de renda amarrotado. O Miguel, ao meu lado, cheirava aftershave caro misturado com suor. És o único estável, irmão, murmurou ele. Ajuda-nos. Falei devagar, voz e quando como um sermão na Basílica da Estrela. Estável? Graças à cadeira que me deram, aprendi a sobreviver sozinho. Mas contem-me, quem começou isso? O adultério do Miguel. As dívidas do pai no Estoril. Os contrabandos da tia. Silêncio sepulcral. O pai engasgou. Como sabes das dívidas? Sorri. Lisboa é pequena, pai. Segredos viajam mais rápido que o elétrico 28. A mãe desabou. Fomos cruéis contigo, João. Perdoa-nos. Mas o perdão era uma arma cega, eu precisava da confissão total. Naquela noite, enviei o áudio para a Isabel. Ela respondeu por mensagem: obrigada. O divórcio é inevitável. O Miguel descobriu no dia seguinte, invadindo meu apartamento com punhos cerrados. Tu, traidor. Destruíste tudo. Empurrei-o contra a parede, a cicatriz no pulso latejando como um coração exposto. Traíste primeiro, irmão. Anos atrás, no Jardim de Cascais. E a família? Eles me puseram na cadeira como se eu fosse lixo. Ele desabou no chão, soluçando. Eu tinha inveja de ti, sabes? Livre, sem amarras. Aquela admissão, inveja do fracassado, foi o ápice da minha vitória psicológica. Deixei-o lá, partindo para uma caminhada pelo Chiado, onde as luzes dos bares piscavam como estrelas caídas. O pai foi o mais resistente. Descobri suas dívidas detalhadas, 200.000 euros no casino, garantidos por hipotecas ocultas na vila de Cascais. Um e-mail para o gerente do banco, anónimo, com extratos falsificados mas convincentes, eu aprendera truques digitais num curso online gratuito, e o banco congelou as contas. Ele me confrontou no café à brasileira, sob o busto de Pessoa. Estás a acabar connosco, filho. Admiti, pela primeira vez. Não, pai. Estou a equilibrar a balança. A cadeira disse tudo, eu não importo. Agora, todos sentem o que é ser invisível. Ele pagou o café e partiu, ombros caídos como um toureiro derrotado. A mãe, isolada agora, buscou refúgio em mim. Levou-me à sede de Lisboa, ajoelhando-se perante o altar de mármore. Confessa, João. Deus perdoa. Rezei com ela, mas minhas orações eram por força, não absolvição. Mãe, a culpa é o teu fado.
Aprenda a cantá-lo. Ela começou terapia sozinha, e eu recebi relatórios indiretos de melhoras, mas o dano estava feito, a família fragmentada como os azulejos partidos no chão da casa. Lisboa sussurrava aprovações nos meus ouvidos, o vento no castelo de São Jorge, o rumor das águas do Tejo. Eu caminhava mais ereto, o pulso uma medalha. Mas a vingança, como o vinho envelhecido, trazia um amargor sutil. Noites de insônia me faziam questionar, era justiça ou mera catarse? Ainda assim, prossegui, pois parar seria trair a mim mesmo. O inverno castigou Lisboa com chuvas que transformavam as calçadas em rios escorregadios, espelhando o caos na alma da família. O palacete do bairro Alto, outrora um bastião de orgulho, agora rangia sob o peso de hipotecas e silêncios. O Miguel vendia ativos, o carro de luxo, ações na Bolsa de Lisboa, para pagar advogados no divórcio. A Isabel ganhara a custódia das filhas, e as fotos nas redes sociais mostravam-nas felizes em Coimbra, longe do veneno lisboeta. Ele aparecia na minha escola em Belém, esperando-me à saída, barba por fazer e olhos cavados. Ensina-me a sobreviver, João, suplicou. Como tu fazes? Ri, amargo. Sobrevivi porque me obrigaram. Agora, aprende. Ajudei-o, ironicamente, guiando-o para um emprego modesto numa galeria de arte em Alfama, longe do glamour, perto da autenticidade que ele desprezara. Ele aceitou, grato, mas eu via o ódio borbulhando sob a gratidão. A tia Margarida fechou o negócio, mudando-se para um apartamento pequeno em Benfica, vendendo joias para pagar multas. Traído por sangue, resmungava ela em chamadas esporádicas. O pai, com contas congeladas, recorria a empréstimos de primos distantes, o orgulho esfarelado como pão de mafra seco. Eu, no centro de tudo, mantinha a fachada de professor dedicado. Minhas aulas sobre a restauração da independência ganhavam fervor. Portugal renasceu da humilhação espanhola através de astúcia e paciência. Os alunos aplaudiam, alheios ao paralelo com minha vida. Mas internamente, o peso crescia. Sonhos me acordavam suado, a cadeira virada para a parede, agora ocupada por mim, mas com rostos familiares rindo atrás. A terapeuta, que eu consultava em segredo, diagnosticava transtorno de estresse pós-traumático invertido, vingança como terapia. Estás a curar-te destruindo-os? Perguntava ela. Ou a perpetuar o ciclo? Eu pagava 60 euros por hora para não responder. A reviravolta veio numa Páscoa chuvosa. A família, por tradição, reunia-se na vila de Cascais para a missa e o almoço de borrego. Fui convidado, ou melhor, convocado, como o Redentor. Cheguei de elétrico, o mar agitado espumando como raiva contida. A mesa estava posta no terraço, com vista para a Praia da Conceição, mas as cadeiras eram iguais, uma para mim na ponta, mas agora virada para o mar, um gesto de paz. O Miguel serviu o vinho, mãos firmes pela primeira vez em meses. Brinda à família, disse ele, olhando-me nos olhos. Bebi, sentindo o travo da reconciliação forçada. Foi a mãe quem quebrou o gelo. João, nós erramos. A cadeira. Foi crueldade. Lágrimas escorriam, misturando-se ao sal do ar marítimo. O pai assentiu, perdoa-nos, filho. Vamos vender o palacete, recomeçar. O Miguel estendeu a mão, irmão, eu era um idiota. Inveja cega. Apertei-a, sentindo a palma calejada pelo trabalho novo. Por um momento, acreditei, o fado português de redenção, de laços reforgados no fogo. Mas então, vi o brilho nos olhos do pai, cálculo, não arrependimento. Eles queriam meu silêncio, minha cumplicidade para encobrir mais segredos. Naquela noite, enquanto o borrego assava e o vinho fluía, revelei o golpe final. Lembrem-se do avô, disse casualmente, cortando a carne. Não foi coração, foi morfina. O pai escondeu os papéis. Silêncio. O pai empalideceu, o garfo caindo. Como? Arquivos municipais, respondi. E as dívidas? O banco sabe de tudo agora. Pânico se espalhou como ondas na arrebentação. A mãe gritou, porquê, João? Estamos destruídos. Levantei-me, o prato intocado. Porque a cadeira disse tudo. Agora, todos sentem o isolamento. Saí para a praia, a chuva lavando o rosto.
O mar de Cascais rugia, um cor para minha solidão vitoriosa. Mas o vazio crescia. A vingança, tão meticulosamente orquestrada, deixava um eco oco. Liguei para a terapeuta do hospital, preciso de ajuda. Matei-os metaforicamente, mas parte de mim morreu também. Dias depois, o Miguel tentou o suicídio, pílulas no banheiro da vila. Salvaram-no, e a família culpou-me abertamente. Monstro, sussurrou a mãe ao telefone. Aceitei o rótulo. Em Lisboa, sob o sol fraco de primavera, comecei a reconstruir, não a eles, mas a mim. A primavera floresceu em Lisboa como uma promessa quebrada, jacarandás roxos tingindo as ruas de Alfama de um violeta melancólico. O palacete foi vendido por uma fração do valor, os compradores um casal de estrangeiros que via beleza nas rachaduras. A família dispersou-se, o Miguel para um apartamento alugado a intendente, trabalhando na galeria e frequentando grupos de apoio para adictos em potencial, o pai para uma pensão em Sintra, contando histórias turísticas para sobreviver, a mãe para Coimbra, perto da Isabel, tentando reconquistar netas distantes. A tia Margarida sumiu, rumores diziam que fugira para o Algarve com o que restava de joias. Eu permaneci, âncora no caos. Meu apartamento encheado ganhou vida, comprei plantas, um quadro de azulejos antigos, e comecei a escrever, não um diário de vingança, mas um romance sobre uma família portuguesa despedaçada pelo orgulho. As aulas na escola fluíam com nova paixão, contei aos alunos sobre o Tratado de Tordesilhas, não como glória, mas como divisão arbitrária de almas. A história é vingança disfarçada de destino, disse eu, e eles anotavam, olhos brilhantes. Mas as noites eram batalhas. O pulso cicatrizado latejava em noites de lua cheia, lembrando o sangue no bolo. Sonhos me visitavam, a cadeira não mais virada para a parede, mas flutuando no Tejo, carregando rostos familiares afogando-se em silêncio. Acordava suado, bebendo chá de camomila e ouvindo fado no rádio, Estranha Forma de Vida, de Amália, e Quando Minha Forma Estranha de Redenção. O Miguel reapareceu numa tarde de maio, no café onde nos encontrávamos antigamente, perto da livraria Bertrand. Ele emagrecia, mas os olhos tinham uma clareza nova. João, eu entendo agora, disse, pedindo 2 galões. A inveja me consumiu. Tu eras livre, eu, preso em ouro falso. Confessei partes, as fotos, os e-mails, a confissão gravada. Ele não gritou, chorou. Perdoa-me, irmão. E perdoa-te. Abraçamo-nos ali, entre o cheiro de pastel de nata e livros velhos, um laço frágil reforgado. A mãe escreveu uma carta longa, selada com cera vermelha como sangue seco. Volta para casa, filho. Não há mais cadeiras humilhantes. Queimei-a no terraço, cinzas voando para o céu de Lisboa. O pai ligou de Sintra, estou limpo de dívidas, graças a um emprego de guia. Obrigado por me forçares a ver. Ri, incrédulo. A vingança, ao invés de destruir, forjara-os, e a mim. Mas o preço era alto. A terapeuta, numa sessão sob a chuva fina, diagnosticou depressão reativa. A vingança foi catarse, mas o vazio permanece. Prescreveu remédios, caminhadas, conexões. Comecei a sair, um encontro com uma colega de escola, Ana, que ria como o sol de Évora. Caminhávamos pelo Jardim da Estrela, falando de livros e traumas. Tu carregas uma dor antiga, disse ela. Admiti, como uma cicatriz que conta histórias. O clímax veio no aniversário do Miguel, um ano depois, num restaurante modesto em Moraria. Convidei a família toda, pagando com minhas economias. A mesa era redonda, sem cabeceiras. Sem lugares humilhantes, declarei, erguendo o copo. Brindes fluíram, ao perdão, à resiliência portuguesa. O Miguel falou, João salvou-nos, matando o monstro que éramos. Chorei então, pela primeira vez desde o jantar, lágrimas salgadas como o Atlântico. Mas nem tudo era rosa. A tia Margarida processou a família por difamação, uma briga judicial que drenava energias. Ignorei, focando no meu romance, que um editor em Lisboa aceitou publicar. Um drama familiar autêntico, elogiou ele. Gaiola de ouro em azulejos. Lisboa, minha eterna confidente, curava-me devagar. O Tejo fluía, levando pecados, as colinas subiam, simbolizando renascimento. A vingança terminara, mas sua lição ecoava,
A humilhação forja lâminas, mas o perdão as embota. O verão de 2026 chegou a Lisboa como um amante ardente, o ar carregado de jasmim e sardinha assada nas festas de Santo António. Meu romance saiu das prensas, capa com azulejos estilizados e o título, A Cadeira Virada, um eco velado da minha saga. As críticas foram mornas no início, mas o boca a boca em cafés de Chiado e livrarias de baixa o impulsionou. Um mergulho cru na psique portuguesa, escreveu o Jornal de Letras. Assinaturas em eventos lutavam, e eu, o professor anónimo, via-me fotografado com leitores que sussurravam: é autobiográfico. A família reagiu com uma mistura de orgulho ferido e alívio. O Miguel leu primeiro, ligando-me à meia-noite: és um gênio cruel, irmão. Mas curaste-nos através das palavras. Ele prosperava na galeria, expondo artistas de Moçambique que falavam de heranças coloniais, ironia poética. Casou-se novamente, com uma curadora simples de Setúbal, e convidou-me para padrinho. Fui, vestindo o fato que comprara para o lançamento do livro, sentindo o peso da redenção. A mãe voltou a Lisboa, alugando um apartamento pequeno em Lapa, perto do oceano. Cozinhava bacalhau à brás para mim aos domingos, mãos trêmulas mas olhos claros. Escreve sobre nós, mas perdoa, pedia. Escrevi uma dedicatória no livro, às cadeiras que nos definem, e às que escolhemos deixar. O pai, de Sintra, enviava postais com vistas do Palácio da Pena, orgulhoso, filho. A humilhação nos uniu. Ele guiava turistas, contando anedotas verdadeiras agora, sem enfeites. Ana e eu aprofundamos o laço. Ela, com seu riso contagiante e paixão por poesia de Sofia de Melo Brainer, preenchia o vazio que a vingança deixara. Passeávamos pelo Monsanto ao pôr do sol, mãos entrelaçadas, falando de futuros sem rancor. A tua cicatriz é bonita, disse ela uma noite, traçando o pulso com o dedo. Conta a tua vitória. Beijei-a sob as estrelas, sentindo pela primeira vez paz genuína, não a frágil trégua da vingança, mas a serenidade de quem sobreviveu. Mas ecos persistiam. A tia Margarida perdeu o processo, mudando-se para Faro, onde vendia artesanato local. Enviou uma carta venenosa: destruíste o sangue. Ignorei, queimando-a como a anterior. O livro trouxe cartas de leitores, histórias de famílias partidas, de cadeiras humilhantes em mesas de Natal. Respondi a todas, oferecendo palavras como bálsamo: a dor é herança, a cura, escolha. No outono, organizei uma leitura no antigo palacete, agora um café literário gerido pelos novos donos. A família veio toda, Miguel com a esposa, mãe com um chale de lã, pai de Sintra com um buquê de flores silvestres. Li o capítulo final, sobre um irmão que corta as veias não para ferir, mas para sangrar toxinas. Silêncio, então aplausos. Abraços selaram o ciclo, amor, finalmente, murmurou a mãe. Caminhei sozinho pelo Tejo naquela noite, o rio prateado sob a lua. A vingança fora um fado trágico, mas o epílogo era uma morna esperançosa, ritmo leve, acordes de cura. A cicatriz no pulso desbotara para uma linha fina, invisível sob mangas longas. Eu era João, não mais humilhado, mas o narrador da própria dor. Lisboa, eterna e indulgente, piscava luzes como cumplicidade. O futuro estendia-se como o horizonte do Atlântico, vasto, salgado, cheio de possibilidades. E eu, pela primeira vez, sentei à mesa da vida sem medo de cadeiras viradas.